Olá, crianças que estão no 5º ano, tá tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa aula 18 de língua portuguesa. Nessa aula nós vamos falar dos sons da letra S. É muito importante que você estude os diferentes sons que a letra S pode apresentar nas palavras, principalmente quando a letra S está no meio das palavras. E para te ajudar a estudar, nós também vamos falar de palavras que têm a letra Z no meio, para que você não confunda com aquelas que têm a letra S. Bom, vamos começar então falando dos sons da letra S. Será que a letra S da palavra pássaro tem o mesmo som da letra S da palavra asa? Pássaro e asa. Pássaro. Asa. Perceba que a letra S tem sons diferentes nessas duas palavras. E a letra S que começa a palavra show? Sh, é o som do sh. Então perceba que a letra S pode ter sons diferentes de acordo com a palavra que você está escrevendo. Como eu posso descobrir a forma correta de escrever? Com S, com SS ou com Z? É o que nós vamos descobrir agora. Então, como eu acabei de conversar com você, a letra S pode ter som de C cedilha, de Z ou de X. Pode ter som de S, de Z ou de X. Então vamos ver quando a letra S tem som de X. A letra S pode ter som de C cedilha em dois momentos. Se a letra S tiver som de C cedilha e ela estiver no meio de duas vogais, você vai precisar escrever duas vezes a letra S, como é o caso de pássaro, assistir e agressivo. Então, se a sua letra S tiver som de sh e ela estiver entre vogais, você vai precisar escrever duas vezes o S. Se a letra S tiver som de sh no começo e no final da palavra, ela nunca vai ter dois S's. Sapo começa com som de S e livros termina com som de S. Mas nenhuma delas tem dois S's porque nunca uma palavra vai começar ou terminar com dois S's. E no caso de aspirador, que o S também tem som de S, mas eu não escrevo com dois S's, porque em aspirador o S está no meio de uma vogal e de uma consoante. Então, sempre que o S tiver som de S e estiver no começo, no final ou entre vogais e consoantes, ele não vai ter dois S's, ele vai ser um S só. Quando o S tiver som de Z, ele sempre terá somente um S, como é o caso de asa. Asa se escreve com um S só, usina também se escreve com um S só, e rosa também se escreve com um S só. E agora o último momento, que é aquele momento que eu falei para você, onde a letra S tem som de X. Quando que a letra S vai ter som de X? Quando ela estiver grudadinha do lado da letra H, como é o caso de show, shopping e shampoo. Então, o que você precisa ficar mais atento nessa aula? Quando você coloca SS ou quando você coloca S no meio de vogais. Quando o S vai estar sozinho no meio de duas vogais. Quando ele tiver som de Z. Quando o S vai ter duas letras S no meio de vogais, quando ele tiver som de S. Por que pássaro eu escrevo com dois S e não com um S só? Porque se eu escrevesse com um S só, ficaria o som de pássaro e não de pássaro. Tudo bem? Entendido a diferença entre dois S's e um S só, entre vogais?
Um S só entre vogais, som de Z. 2 S's entre vogais, som de S. Agora eu preciso te falar de algumas palavras que tem som onde existe o som de Z e não são escritas com S, são escritas com Z mesmo. Aí, antes de falar dessas palavras, eu preciso te falar da palavra trânsito. A palavra trânsito, o S tem som de Z, mas ele não está entre vogais. O que acontece aí? Nesse caso, o S tem som de Z por culpa da letra N. É a letra N que faz esse S ter som de Z, tá bom? Agora sim vamos falar de palavras com Z no meio e som de Z. Então, nessas palavras que você está vendo aí, apesar de todas elas, a letra Z está no meio de 2 vogais, elas não são escritas com S, elas são escritas com Z mesmo. Então, fazenda, certeza, vizinho, azeite, bazar, trapézio, buzina e natureza são palavras que se escrevem com Z. Tome cuidado com essas palavras, para não confundir com aquelas que têm som de Z, mas são escritas com S. Professor, será que eu aprendi isso apenas assistindo essa aula? Com certeza não. É por isso que eu tenho 2 dicas para você. Sempre preste muita atenção nessas aulas, onde nós vamos conversar sobre o som das letras. E a outra dica é, leia e escreva bastante, porque somente com atenção ao som das letras e lendo e escrevendo bastante é que você vai conseguir sempre lembrar da forma correta de escrever uma palavra. Tudo bem? Você sabe que se você precisar de outra ajuda na atividade de hoje, você pode perguntar para a sua professora ou para o seu professor. Estamos juntos nessa. Até a próxima aula de língua portuguesa.